e eu vou moderar esse painel sobre combate à desinformação durante a pandemia, que conta como participantes com a Kaylin O'Connor, que é a autora do livro A Era da Desinformação, e a professora da Universidade da Califórnia em Irvine, com a Cristina Tardáguila, que é diretora adjunta da Rede Internacional de Checagem de Notícias, a IFCN, na sigla em inglês, não é? E também é a diretora da agência Lupa de checagem, e com o Sérgio Lidke, que é editor do projeto Comprova, um projeto de verificação que é um consórcio de mais de 20 empresas de mídia brasileiras com o objetivo de checar e verificar boatos, agora se dedicando à questão da pandemia. Bom, antes de iniciar as exposições dos palestrantes, eu queria fazer um agradecimento, então, à Embaixada dos Estados Unidos, que convidou a Abrage para organizar esse evento pelo Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Queria agradecer também aos parceiros institucionais, que deram apoio na divulgação, aos próprios participantes por oferecerem o seu tempo para participar desse evento. E eu vou passar, então, em primeiro lugar, para a professora Kaylin O'Connor, que vai falar por uns 10 a 15 minutos, e depois a gente passa para a Cristina Tardáguila e em seguida para o Sérgio Lidke. Então, por favor, Kaylin. Olá a todos, é um prazer estar aqui, para estarmos aqui nesse painel. Nós somos países, eu estou nos Estados Unidos, vocês no Brasil, estamos aí fortemente atingidos pela Covid, somos países grandes, densos em termos populacionais. Em ambos os casos nós tivemos uma certa disfunção do ponto de vista da reação do governo à pandemia. Temos desacordos, confusões com relação sobre como funciona a Covid e também o seu grau de a saúde. Gente falando que não é tão sério, outras pessoas falando que é grave. Então, vocês não estão num local muito bom atualmente. Infelizmente, os Estados Unidos também estão num lugar atualmente. Eu acho que a grande questão que nós falamos agora é a questão da desinformação e crenças falsas. Tem muita discussão sobre a desinformação na internet com relação à Covid-19 e o coronavírus. Hoje eu quero falar sobre um problema específico que está relacionado à desinformação, que eu vi muitos jornalistas exacerbando e isso está separado ainda de questões políticas, que tem a ver com outro tipo de desinformação que também surge entre a ciência, o jornalismo e as mídias sociais. Vou começar com um exemplo e vou explorar um pouquinho sobre o que acontece nesse exemplo para que nós possamos aprofundar um pouquinho. No final de janeiro, uma equipe de pesquisadores da Índia postou um documento num Paper Archive, que é um documento público online, documentos que ainda não foram revisados por pares, mas que outros pesquisadores podem ler antes da pesquisa passar totalmente pelo processo de revisão publicado em revistas. O artigo dizia que o novo coronavírus tinha compatibilidade com o HIV, e o documento sugeria que o coronavírus tinha sido feito dentro de um laboratório, como tinha sido feito o HIV. Esse artigo foi muito combatido, muito discutido, dizendo que o estudo era problemático, os eram complicados, que a conclusão realmente não chegava ao que se propunha. E aí as pessoas reagiram rapidamente. E o artigo saiu da rede em 2 dias. Os próprios autores retiraram. Concordaram com a comunidade científica, nós postamos, estávamos errados. Então, ele foi retirado. Mas dali um mês, o documento ainda estava sendo discutido tão amplamente, com tanta frequência nas mídias sociais, que ele teve a maior audiência métrica em qualquer documento científico na comparação de 8 anos atrás, ou seja, em termos de envolvimento de um documento científico, em termos de sua divulgação para a plateia. Ou seja,
jogou muita coisa no ventilador, em outras palavras. O que acontece? Nesse caso, não é um caso de desinformação comum, não é um rumor falso, uma boataria, não é. Não é desinformação dizendo, o governo russo, um grupo político. Não é uma conspiração. Na verdade, é uma coisa que sim, teve alguma legitimidade científica que veio da comunidade científica. Não parece a desinformação que nós estamos acostumados, mas ainda pode causar problema. Por quê? Porque leva a enganos, leva as pessoas a acreditarem em coisas que vão determinar seus comportamentos de uma maneira que não é muito eficaz. Então, entrando sobre o que está acontecendo num caso como esse, atualmente, nós temos a situação em que há uma grandíssima quantidade de pressão compartilhar informações científicas acerca da Covid. Todo mundo quer saber a letalidade. Qual é a taxa de mortalidade? Como ataca o corpo humano? Ataca o coração? Ataca o rim? Ataca o pulmão? Medidas protetivas funcionam e não funcionam? Nos Estados Unidos discutiram, usa máscara ou não usa máscara? Que tipo de máscara? Põe, tira, o que faz? Então, nós queremos saber tudo isso. O que isso significa é que tem muita pressão do ponto de vista científico e o cientista tem que responder rápido, mas também tem pressão sobre os jornalistas para encontrar essas respostas e reportá-las, publicá-las. E é claro que até certo grau isso tudo é ótimo, que os cientistas estejam sendo rápidos, atacando o vírus, porque isso é uma emergência mundial, nós precisamos saber. Contudo, ciência rápida nem sempre é ciência boa. E uma coisa que nós vemos é que alguns cientistas que fazem estudos, em geral, são desenvolvidos de uma maneira pior, ou seja, poucos pacientes, sem estudo de controle, amostra ruim e resultados muito rápidos antes de serem revisados por pares, são publicados, como esse grupo na Índia fez, se comunicam com jornalistas antes da informação ter sido validada. Ou seja, nós não estamos com os processos científicos normais, habituais. E o trabalho científico recebe ainda mais pressão. Os jornalistas buscam nas suas fontes, estão tão interessados na Covid, querem. A coisa parece que é um incêndio, o fogo pega rápido. Se você para pensar que esse inicial estava errado naquele estudo, não era bem aquilo, a metodologia boa, o que acontece? Toda aquela informação que já foi espalhada e de repente alguém vê, não, essa informação não era bem correta. O que você faz? Não desvê o que você já viu e já leu. Não tem, muito embora você saiba que haja alguma imprecisão. E isso acaba que cria a própria vida, tem vida própria, em outras palavras. Não sei se vocês conhecem o Jim Atterall, que escreveu o livro junto comigo, da Era da Desinformação. A gente chama essa era de Era Informação Zumbi. Ou seja, deveria morrer, mas ela continua. O que é a informação zumbi? É aquela que não morre mesmo depois de ter se alegado ser falsa. Então, por exemplo, muitas pessoas agora acreditam que a Covid foi sim criada no laboratório utilizando o HIV, muito embora não haja nenhuma evidência de que isso seja verdade. E já que não é aquela desinformação comum, ela parece muito mais convincente, porque é difícil identificar e contrapor. Não estamos buscando uma teoria de conspiração quando um jornalista pode ir lá e dizer, olha só, isso aqui não faz sentido. Não, porque vem de um cientista, uma comunidade científica que começou a liberar essa informação. Então, eu gostaria de convencê-los de que isso realmente é um problema generalizado, acontecendo durante toda a pandemia da Covid-19. Eu vou dar mais alguns exemplos e a partir daí, quem sabe, nós podemos discutir quais sejam as coisas que os jornalistas podem fazer para resolver a questão. No começo de março, um jornal New England Medicine, uma revista muito eminente, publicou uma carta que dizia que uma pessoa chinesa tinha infectado 4 alemães na Alemanha antes dela própria apresentar qualquer sintoma. 4 dias depois, a revista Science também falou que os autores realmente nem tinham entrado em contato com essa pessoa e quando o pessoal do governo ligou, ela disse que sim, que ela tinha sintoma quando ela estava viajando e infectou esses 4 alemães em sua viagem. Ou seja, começou a se dizer que uma pessoa assintomática estava assim, estando o vírus, mas sem evidência dura. Acabou depois que isso não tinha sido verdade, mas aí mais de 10 mil twitters saíram e isso foi multiplicado por 500, ou seja, milhões de twitters em cima dessa informação inverídica.
Ou seja, muitas pessoas pegam essa ideia da infecção assintomática por causa desse início aí, que na verdade não era verdade. E nos Estados Unidos, recentemente, nós tivemos uma grande quantidade de relatos de um estudo que foi feito em Santa Clara, na Califórnia, dizia que a taxa de infecção naquele estudo era muito mais alta do que ela é de fato. Ou seja, testando anticorpos involuntários e descobriram essa alta taxa de infecção. O estudo não tinha sido revisado. E no momento em que ele foi reportado, na maioria dos jornais e revistas americanas, já que dizia que a taxa de infecção era alta, indicava que a taxa de mortalidade era mais baixa. Então, mais pessoas tinham e menor quantidade de pessoas. E os pesquisadores de Stanford depois implicitamente disseram que, na verdade, a Covid nada mais era do que uma gripe na comparação com outras enfermidades. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a recrutar voluntários que acham que já tinham tido a Covid, ou seja, iam ter os anticorpos, mais provavelmente, e cometeram erros estatísticos em reponderar essas pessoas todas. Mas aí, o que adianta? Já era tarde demais, porque já estavam espalhados. Os jornais já tinham relatado, milhões de americanos já tinham lido, já estavam acreditadamente no estudo e haviam mudado sua mentalidade a respeito. E nem conseguiam se atentar para aqueles erros estatísticos que haviam cometidos. Bom, eu espero que eu tenha, com essas informações, convencido vocês de que a desinformação é um problema. Tem a questão da legitimidade, é difícil você desfazer uma coisa que já está espalhada e causa grande dano. Então, eu vou falar sobre como os jornalistas podem começar a resolver problemas como esse. Então, eu vou falar só um pouquinho antes sobre por que, quando a infecção ela é refutada, revertida, é impossível contê-la. E é um trabalho que eu fiz junto com o Tim Weather, com alunos, Travis e Raver Enderskyle, que chegamos à seguinte conclusão: humanos têm essa coisa muito poderosa que é o quê? Compartilhar informações. Nós nos comunicamos. E como começamos a comunicar assim tanto, a comunicação está no mundo todo. Eu mesma não consegui juntar nenhuma informação científica sobre a Covid que seja validada. Então, se eu quiser descobrir uma coisa, eu vou o quê? Depender de outra pessoa que me diga a verdade. E aí eu sei falo para outra pessoa, aquela pessoa fala para outra fala para outra, ou seja, espalha a informação. Mas sempre que a gente tem esse tipo de sistema social de espalhamento de informação, vamos chamar assim, crenças verdadeiras são espalhadas, mas falsas também. Então, toda vez que a gente tem esse sistema, uma pessoa que origina a ideia perde controle da ideia. Depois que saiu da boca ou dos seus arredores, não pertence mais àquela pessoa, você não consegue impedir. Depois que você contou, não tem como descontar, não volta para trás. Você não pode ver, peraí, não era bem isso, eu falei errado, não, agora já foi, já saiu, perdeu o controle. Essa é uma situação em que nós somos incapazes de reverter, portanto. Ok, dito isso, eu quero chegar à seguinte questão: o que os jornalistas podem fazer para evitar a informação zumbi? Ou seja, que ela sai viva apesar de morta. Como? Vou dar aí uma lista de sugestões. A primeira delas é cuidado com novas descobertas que ainda não foram fundamentadas. Não fale só com especialistas só de uma equipe, fale com outras equipes que estão em campo, que podem saber, já ter lido outra coisa, já tenham visto outros estudos, que possam identificar problemas com a metodologia, isso que os pesquisadores têm. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, não relate estudos de um único indivíduo. Isso é uma regra não só para a COVID, mas para qualquer ciência. Estudos com um único sujeito, em geral, são complicados. Mesmo que o autor seja muito bom e utilize métodos muito bons, dados científicos, em geral, são probabilísticos. Então, nem todo mundo que fuma vai ter câncer, por exemplo. Então, muito embora saiba que o cigarro causa câncer, talvez não haja nenhum link numa determinação entre câncer e o fumo dela. Então, muito cuidado. Tudo que você tem que fazer é o quê? Relatar sobre o que nós chamamos de corpus dense, ou seja,
uma grande quantidade de informações fundamentadas e baseadas. Terceiro lugar, como jornalista, enfatize no quê? Na incerteza, porque a incerteza pode não atrair muito a sua, ou seja, puxa, não é tão legal, isso pode ser verdade, em vez de dizer, olha só, isso aqui é verdade. Porque você não consegue uma boa manchete dizendo, pode ser que. Em geral, quando você diz a manchete é melhor. Às vezes é legal também você entender que trazer a incerteza é muito bom de se comunicar. Quarta coisa, atenção pelo que eu chamo de viés de extremidade. O que é um viés da extremidade? Claro, algo que é novo e surgente recebe mais atenção. Os repórteres entendem que dar um furo mais do que qualquer outra coisa. Mas, às vezes, a gente tem que fugir do furo, fugir dos extremos. Então, muitas vezes eu vejo um artigo dizendo agora a taxa de mortalidade é muito maior do que nós pensávamos. E um outro artigo também disse que não, que a taxa de mortalidade é muito menor do que nós pensávamos. Então, esses dois extremos, claro, são as pautas quentes. Mas pauta quente não é só uma, não é só aquilo que a gente pensava. Tem maneiras criativas de encontrar pautas. Fuja dos extremos. Eu acho que isso é o ideal em termos de jornalismo. É melhor não só falar sobre estudos individuais, mas entre várias evidências que fogem dos extremos. Esse é a minha. Quinto lugar. Esmiúce, fuce os seus erros. E se você errar, põe a boca no trombone. Claro que pode ser uma coisa que é uma vergonha para você, mas se você errar, tem que falar que errou. Nós sabemos que a coluna erros, ela vem em letra pequena, mas nós sabemos que erramos, sabemos que cometemos erros, nós sabemos que no caso como esse em que os dados mudam tão rapidamente, de um dia para o outro, claro que é compreensível que nós cometamos erros. E assim nós temos que estar confortáveis e dizer, olha só, eu publiquei semana passada isso aqui, foi o erro, eu quero me refazer daquilo, gostaria de dizer. Então, vamos lá. Zumbis, informações zumbis que causam problemas, era o que eu tinha para dizer para vocês. Com Covid, a informação zumbi é ainda por quê? Porque a ciência não avança tanto, não é tão rápida. Cada vez mais zumbis, as coisas estão piorando muito mais. Eles às vezes pioram porque eles relatam, tentando trazer os dados científicos mais científicos que eles têm, quando na verdade não são científicos coisa nenhuma. Então, nós sabemos que temos que esperar, sim. E quem sabe conseguimos matar mesmo os zumbis de uma vez por todas. Obrigado, Kaylin. Então, agora eu vou passar a palavra para Cristina Tardáguila, da Lupa e da International Fact Checking Network. Por favor, Cris. Obrigada, Marcelo. Espero que estejam todos bem, saudáveis, com seus familiares também bens. Queria agradecer a Brage, queria agradecer a Embaixada. É um prazer enorme estar com a Kaylin, com o Sérgio, o Marcelo e os demais aqui presentes no canal. Mandar um abraço para o meu querido Brasil. Eu estou falando aqui de St. Petersburg, na Flórida. E eu sou diretora da International Fact Checking Network e falo nessa condição hoje aqui. Queria dizer que eu tomei várias anotações sobre o que a Kaylin falou. É impressionante como ela está repleta de razão e há uma conexão enorme nas nossas falas. Eu queria começar dizendo que o maior risco que o Covid representa hoje em dia é a falta de informação que leva à desinformação, né? Se a gente parar para pensar um momento, a gente convive com o coronavírus por, no máximo, 5 meses, um pouquinho mais, né? A primeira morte aconteceu no dia 31 de dezembro. Então, absolutamente tudo que o planeta sabe sobre o coronavírus, e desculpa que às vezes eu falo Covid, mas eu sei que no Brasil virou a Covid, curiosamente. A Covid, tudo que a gente sabe sobre a Covid tem 5 meses de vida. São bases de dados mutantes, areia movediça para qualquer jornalista. Acho interessantíssima a posição que a Kaylin traz de como nós jornalistas e sobretudo nós checadores estamos tateando, pisando em ovos, porque nós também não temos informação de qualidade e nós nos arriscamos todos os dias ao pretender passar informação de qualidade para os nossos leitores e nossa audiência. Bom,
queria contar o que os fact-checkers do planeta estão fazendo. Eu imagino que a Brage já deu espaço para eu falar sobre a Aliança Coronavírus Facts, mas acho que talvez a nossa audiência não tenha tido a oportunidade de navegar na plataforma. E eu queria contar para vocês que desde o dia 24 de janeiro, quando a Covid tinha matado, vejam só, 17 pessoas no mundo, os fact-checkers já estavam preocupados com a desinformação sobre o coronavírus. Eu, aqui em Tampa, recebi telefonema dos fact-checkers da Ásia, preocupados com esse vírus estranho que já tinha matado, como eu disse, 17 pessoas, que já gerava desinformação, pelo menos em Hong Kong e Taiwan, e eles tinham curiosidade para saber se a mesma coisa estava acontecendo em outras partes do planeta. A FCN é uma rede de checadores, de fact-checkers, e hoje reúne mais de 80 plataformas de checagem no planeta, em mais de 40 países, e a gente se conecta por um Google Groups e por um canal de Slack. E eu imediatamente mandei uma pergunta para toda a rede, perguntando se alguém mais estava vendo boataria em torno desse novo vírus, que nem tinha nome. E foi muito impressionante a reação de mais de 30 membros da FCN dizendo: tô vendo, tô vendo, tô vendo. E nós decidimos que, a partir daquele instante, a gente passaria a colaborar pela primeira vez usando uma técnica que a gente está muito acostumado a fazer, essa colaboração, em momentos de reuniões políticas, como G20, Assembleia Geral da ONU, Cúpula do Clima, que cada um checa o seu representante no evento e a gente troca checagens. Então, passamos a cada um checar a desinformação circulante sobre a Covid em seu território e a inserir isso numa base de dados comum que constitui nada mais, nada menos do que um belo e simples Google Sheet, né? uma tabela de Google. Isso foi crescendo, crescendo, e queria dizer para vocês que hoje em dia são 88 organizações que contribuem para essa tabela, e a gente já ultrapassou um total de 5.500 notícias falsas identificadas em 74 países e que há conteúdo em 43 línguas. E com isso eu quero dizer que a desinformação, ela não há a menor dúvida de que ela não enfrenta absolutamente nenhuma barreira. Ou seja, não existe barreira nem geográfica, nem política, nem geopolítica, não existe de raça, não existe de língua e não existe de formato. E também não existe de plataforma. Ou seja, analisando esses 5 meses de desinformação sobre a Covid no mundo, eu venho produzindo relatórios semanais, com base no que vem acontecendo no planeta, baseado nesse input que os fact-checkers estão fazendo. E queria contar para vocês o que eu venho falando em algumas entrevistas, mas eu acho muito importante contar para vocês que, primeiro, dizer que o Brasil não está sozinho nessa onda. Eu acho que isso é bastante evidente, como eu já falei, mas eu queria esmiuçar um pouquinho do que tem de desinformação, o que a gente está vendo no planeta. Porque eu acho que as medidas a serem tomadas, a gente precisa entender um pouquinho do problema para estudar as medidas. Na primeira onda de desinformação que a gente detectou, e claro, a desinformação surge e caminha o planeta junto com o vírus, né? Então, a primeira onda de desinformação que aparece é, obviamente, relacionada à origem do vírus. De onde ele vem. Então, a gente tem muito pouca informação sobre isso, como eu falei, a Kaylin falou também, a gente não sabe direito como é que o vírus surge. Então, onde não tem informação de qualidade, surge desinformação. E aí vem a culpa da sopa de morcego, a culpa é do Bill Gates, a culpa é do laboratório da China, não, a culpa é do laboratório americano, não, a culpa é do laboratório russo. Né? Então, isso vira um poço de desinformação. Em seguida, numa segunda onda, a gente vê uma quantidade de vídeos e imagens manipuladas. Eu sei que no Brasil foi grande a distribuição de vídeos de pessoas desmaiando em supermercados, em metrôs, como se a Covid fosse capaz de provocar morte súbita, né? Como se fosse o horror e o pânico absurdo, e que como se aquela fosse a realidade em Wuhan, ou em Hubei, ou na China. Quando, na verdade, eram vídeos de pessoas bêbadas, epiléticas, infartando e assim por diante. Num terceiro momento de desinformação, e eu gostaria de muito que a gente jogasse luz
essa terceira onda de desinformação, que eu acho que é a única que os fact-checkers que estão efetivamente perdendo a batalha, e eu como checadora me dói reconhecer isso, é a briga contra as notícias falsas relacionadas a falsas curas e falsos métodos de prevenção. E nós, checadores, estamos levando um baile nessa briga, porque ela tem características diferentes, e eu vou reservar esse comentário para daqui a pouco. E aí a gente está vendo uma adequação cultural em cada país. Então, por exemplo, na Índia, a luta é para afirmar categoricamente que urina de vaca não deve ser bebida. Na Espanha, é para dizer que o alho não cura Covid. Na Argentina, para dizer que o chá de limão não cura. Nos Estados Unidos, que o desinfetante ou a água sanitária não curam. Tem a ver, esses métodos, falsos métodos de cura, tem a ver com a cultura local. E, como eu disse antes, uma grande diferença de toda a checagem política que os fact-checkers estão muito acostumados a fazer, essa onda ela é movida pelo desejo e a intenção do usuário de redes sociais de proteger aqueles que estão no seu ciclo pequeno de amizades e familiares, e não de atacar ou espalhar algo contrário, ou de fazer dano, ou de conquistar voto, nada disso. Essa terceira onda de desinformação, ela traz esse caráter protetivo que é extremamente difícil de combater. Na quarta onda de desinformação, a gente viu um movimento muito sério, e imagino que o Brasil viu isso também, que é o movimento a sinofobia, né? Anti-China. E aí a gente viu supostas compras de fornos crematórios, uma imagem mostrando temperaturas altas em cima de Wuhan, que não eram, na verdade, imagens de satélite e coisas desse tipo. Passamos a quinta onda, para a gente ganhar um pouco de fôlego aqui. A quinta onda já é quando a IFCM detecta claramente que a parte de saúde passa a um outro plano para dar lugar a uma temática que pouco tem a ver com a saúde. E na quinta onda a gente começa a ver supremacias. Então, supremacias raciais e religiosas tomam conta do debate da Covid para dizer coisas, por exemplo, que o sangue negro é mais forte do que o outro, então os negros estão melhor dispostos a combater Covid. Ou que os muçulmanos, que todos deveriam se converter ao islamismo. Ou que os brasileiros, por andarem no esgoto, estão melhores, né, protegidos. Enfim, todos esses tipos de nacionalismos, racismos, né, todas as supremacias imaginadas. E a gente passa, então, para uma sexta onda, e a gente vê o mundo entrando em lockdown, ou quarentenas pesadíssimas, né? Ou seja, Itália, França, Espanha, Índia, com seu 1 bilhão de pessoas, Estados Unidos, com algumas cidades tomando medidas diferentes, e aí surgem as dúvidas do cotidiano cidadão. Será que o meu colégio vai fechar? Será que o correio vai funcionar? Será que eu posso ir? Será que eu posso sair? Vai ter gasolina? Não vai ter gasolina? E isso vira um bolo, uma massa de dúvidas, e onde não tem informação de qualidade, surge a desinformação. E essas ondas que eu estou falando, elas vão se juntando, isso vai virando uma maçaroca universal, né? E por fim, e eu queria ressaltar, não quero tomar muito do nosso tempo, acho que tem um bom pedaço de discussão, tenho certeza que o Sérgio vai agregar muito ainda, que é a sétima onda, que eu acho que a gente está no Brasil, assim, né, mergulhado de cabeça, que é a onda da política, né? O vírus virou assunto político. E essa mesma coisa acontece com certeza nos Estados Unidos, com certeza na Espanha, com certeza nas Filipinas, que são países, com certeza na Índia. E isso eu quero dizer o seguinte: o vírus deu lugar a que não só os políticos produzam desinformação, mas como também sejam desacreditados, ou seja, atacados por conta das medidas que fizeram ou deixaram de fazer. Um dado extraído da base de dados dos checadores, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, é com certa tranquilidade que eu posso dizer que o Trump é o político mais citado na base de dados. Ele aparece, a última vez que eu chequei,
61 vezes, né? Das 61 vezes que o Trump aparece na base de dados, 19 vezes foram frases que saíram da boca dele e que traziam conteúdos falsos ou, de alguma forma, enganosos. Mas 42 vezes eram desinformações que tinham alguma coisa relacionada a ele. Ou seja, são pessoas que usam a Covid, associam o nome do Trump para, de alguma forma, ganhar cliques. Então, o que eu quero dizer é que deixou-se de tratar de saúde para tratar-se de política. Então, eu quero concluir minha colocação dizendo que essa é a maratona maior, disparado, que todos os checadores do planeta juntos, ao quadrado, viveram e estão vivendo. Hoje em dia, de novo, a base de dados está acessível no site do Poynter, o link é extremamente fácil. Existe uma call para pesquisas abertas, a base de dados está recebendo call for papers de todo mundo, de todo o planeta. Por favor, Brasil, por favor, apresentem sugestões. Eu quero muito ler coisas sobre o Brasil. Existe um chatbot que a gente lançou no dia 4 de maio para que qualquer usuário de WhatsApp possa fazer investigações rápidas e mandar para o tio do WhatsApp a checagem, né? Então, assim, o que a gente mais quer, os checadores, é aproximar os usuários das plataformas dos checadores, né? E realmente a luta contra os zumbis e as informações zumbis é muito cansativa e, de verdade, é muito difícil estar desde o dia 24 de janeiro coordenando 88 organizações e hoje continuar lendo que o Bill Gates é o culpado pela Covid. Isso é desesperador, parece que a gente enxuga gelo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que algumas das desinformações desapareceram graças ao trabalho incansável de mais de 150 checadores. Obrigada, gente. Obrigada, Marcelo, e obrigada a todos. Obrigado, Cristina. Então, agora a gente vai passar para o Sérgio Lidke, que é o editor do projeto Comprova. Sérgio, por favor. Olá, boa tarde a todos. Quero dizer que é um prazer estar aqui participando desse seminário. Kaylin, ótimo te conhecer. Quando eu recebi esse convite, estava começando a ler teu livro, estou adorando. Infelizmente não consegui terminar ainda porque o ritmo de checagem está bastante forte. A Cris é minha madrinha nessa área de desinformação, foi a pessoa que trabalha com isso, com quem eu primeiro tive contato e pude conversar bastante. Então é realmente um prazer estar aqui podendo falar sobre isso. O Comprova, ele surgiu em 2018, é uma coalizão de 24 veículos de comunicação que trabalham de uma forma colaborativa, né? Ele surgiu para fazer a cobertura específica das eleições de 2018 e a gente definiu um escopo muito específico para o Comprova. A gente só faria verificação de conteúdos sobre as eleições que tivessem muita viralização, para que não se desse oxigênio a conteúdos falsos, né, ou enganosos. A gente não faria verificação de conteúdos que fossem expressados ou publicados por autoridades ou por pessoas públicas e também não por veículos considerados confiáveis de mídia, né? Então esse nosso escopo, ele é um escopo bastante reduzido, uma área que naquela época era um pouco difícil ainda de trabalhar, porque a gente não tinha tanta informação sobre ela. E eu digo que a gente trabalha não investigando o chorume, mas investigando o pré-sal do chorume, né? Esse é o escopo do Comprova. A gente acabou voltando no ano passado para fazer investigação sobre políticas públicas que envolvessem governo federal, trabalhamos por 5 meses.
E como é uma iniciativa sazonal, a gente estava planejado para voltar a trabalhar nesse ano para ajudar na cobertura de política de eleições municipais. A gente vai, em tese, teremos eleições em 5.700 municípios no Brasil este ano e a gente gostaria de dar uma contribuição também com a aplicação de metodologias, essas coisas todas. No começo de março, quando a gente ainda não falava tanto no Brasil, ou pelo menos no cenário brasileiro, sobre coronavírus e sobre o termo Covid-19 nem era um termo tão utilizado aqui, se falava no novo coronavírus e tal. A gente começou a conversar para ver se o Comprova não deveria voltar um pouco antes, né, do prazo que a gente gostaria de começar, para tratar exclusivamente, eu chamei isso de um expediente especial para olhar para coronavírus. No começo de março, nós estamos falando aí de 2 meses, isso era um não assunto nas redes sociais do Brasil. Coisas que envolvessem diretamente o Brasil. Não se falava quase. A gente tinha já alguns boatos sobre isso circulando. Muitos faziam pontes com outros países, então todos eles tinham ou um pé na Itália ou um pé na China, de alguma forma. E isso foi ganhando outros contornos ao longo do tempo. A gente voltou a trabalhar colaborativamente no dia 25 de março. Então, faz 40 dias isso. Naquela primeira reunião, a gente falou, acho que a gente vai fazer umas 3 verificações por semana, mais ou menos. Essa é a perspectiva que a gente tinha. E não, a gente já fez 50 de lá para cá. Quando eu falo 50, se eu comparo com os números que a Cris traz, parece ser um número muito pequeno, irrisório, né? Mas se a gente considerar que a metodologia que o Comprova utiliza é uma metodologia mais demorada, e eu vou falar um pouco sobre isso agora, a gente vai ver que é um número incrível de verificações. Todas elas se originaram de conteúdos suspeitos que a gente encontrou nas redes sociais, dentro desse escopo, e com milhares e milhares de interações, algumas com 500 mil interações em 24 horas, para vocês terem uma ideia. Isso começou a crescer a partir do momento em que a política e a polarização foi assumindo discursos e assumindo narrativas, né? Então, hoje, essas ondas que a Cris falou, elas vão se adequando conforme o pensamento político das pessoas. Então, acho que o grande exemplo disso é a cloroquina. A cloroquina virou um remédio de direita, a esquerda demoniza a cloroquina. Eu acho terrível a gente falar disso, porque a cloroquina serve, ela é útil para vários tratamentos e talvez a gente esteja sendo muito preconceituoso em relação a tudo isso. A polarização ela é uma encrenca para a gente, porque o Comprova sempre teve dificuldade, eu acho que qualquer iniciativa de checagem, qualquer agência de checagem sempre teve muita dificuldade para lidar com saúde, né? A gente, no Comprova, sempre disse que nós só publicaríamos coisas que fossem conclusivas e a gente não queria, de maneira nenhuma, cometer nenhum erro. Até hoje, acho que não cometemos nenhum erro desde 2018, porque o nosso processo é um processo que tem sempre 2, 3 jornalistas de redações diferentes trabalhando e outros 3 que são pares que fazem a revisão dessa verificação. Então é um processo muito mais lento, é um processo que demanda várias checagens e o nosso objetivo foi sempre não cometer erros. Só que a gente está lidando com saúde e saúde não é uma coisa assim tão conclusiva. Às vezes um tratamento que funciona para uma pessoa não funciona para outra, né? A gente vê sempre falsidades, boatos sobre saúde, mas são coisas às vezes muito mais fáceis de fazer verificação, como um chá de uma determinada folha de uma árvore que vai curar o câncer ou coisas desse gênero, né? Agora a gente está lidando com uma coisa mais difícil, no momento de extrema incerteza, né?
a incerteza sobre todas essas coisas. Muitos boatos se apegam muitas vezes para causar algum tipo de dano ou para se aliar a um discurso político, mas também muitas vezes pela esperança que as pessoas têm em descobrir uma cura, porque elas estão ansiosas em relação a isso, então elas acabam compartilhando e dando tração para esse tipo de informação, e muitas vezes por alguma razão econômica também, né? Que faz com que as pessoas se tornem mais ansiosas em relação a isso. Isso tudo no ambiente em que o jornalismo, no Brasil especificamente, vive de falta de confiança, né? A gente tem lidado com um ambiente em que o jornalismo tem baixa confiabilidade, e o jornalismo vem sendo atacado politicamente, diariamente, por autoridades da República, por pessoas que são grandes influenciadores nas redes e que tornam tudo isso muito mais difícil. A gente tem um ambiente mais difícil. Então, esses desafios eles foram postos para o Comprova. Eles estão postos para o jornalismo como um todo, mas especificamente em função das nossas limitações e das nossas características. E como a gente resolveu tratar essa série de problemas que estão conjugados aí, que se colocaram para o nosso trabalho? Uma delas é buscando mais transparência. Então, a gente procurou sempre, isso é uma coisa que eu acho que as agências de checagem são exemplares nisso e são um exemplo para o jornalismo como um todo, o fato de tratarem as coisas de uma forma muito mais transparente, né? E eu acho que absorveu isso bem das agências de checagem e tenta trazer isso para o nosso dia a dia. E como é que a gente trata a transparência? De uma forma é dizer especificamente como a gente fez a verificação. Isso a gente tem feito já desde o início, e não é uma novidade do Comprova, é simplesmente porque a gente destaca isso sempre na própria verificação, não é algo que esteja no contexto do nosso site, mas a própria verificação ela se repete. E eu acho importante que a gente repita certas coisas, porque o conteúdo na internet ele é muito solto, ele é muito fragmentado, ele sai fracionado e as pessoas vão perdendo essas coisas. Às vezes a gente acha que as pessoas já têm conhecimento sobre uma determinada coisa e não. Então a gente procura repetir bastante isso nas nossas narrativas, de dizer especificamente como a gente verificou, que ferramentas a gente utilizou para fazer essa verificação, oferecendo os links todos para que as pessoas possam, se quiserem, ou fazer a conferência ou refazer todo o caminho da verificação, se eles quiserem. Não tem novidade nisso, as agências de checagem fazem isso bem, só a gente traz isso para dentro da nossa narrativa de checagem. Outra é trazer contexto para as histórias. Então, a gente demora um pouco mais para publicar uma verificação, porque a gente acha que é importante, e isso se perdeu também na internet bastante, a contextualização. Por que essas coisas estão sendo discutidas? Por que esse assunto, de repente, virou um assunto? Por que as pessoas podem estar fazendo algum tipo de falseamento dessas informações? Quem são os públicos de interesse? Quem tem interesse em que uma informação desse tipo prospere, qual é a linha de tempo disso? Então a gente tenta tratar um pouco com essas coisas de contexto. Outra que eu acho super importante, e é uma pena que nem todos consigam fazer isso, porque quem tem compromisso com a publicação ou tem recursos mais limitados não consegue fazer, e o Comprova, a gente tem às vezes até demorado para publicar algumas verificações, a gente sai na esteira de outros que já fizeram a mesma verificação, que é uma tentativa de buscar as fontes primárias. Poder contar a história de um determinado conteúdo falso desde o seu início é muito importante para a gente. Porque a gente muitas vezes consegue que essas pessoas que publicaram façam algum tipo de
de publicação de errata, ou às vezes até deletem, mas não é esse tanto o objetivo da gente, porque quando a gente chega nessas pessoas, esse conteúdo já se dispersou, e isso vem bem ao encontro do que a Kaylin falou sobre o que é contado não se desconta mais, né? Mas a possibilidade de se contar como essa história surgiu e qual era o intuito, qual era o que a pessoa que publicou pela primeira vez imaginava e como isso foi como isso foi mudando ao longo do tempo conforme as pessoas foram interagindo com aquele conteúdo. E às vezes muitas vezes a gente não consegue encontrar essas pessoas, ou encontra, mas elas não respondem, e elas já publicaram para causar algum tipo de dano mesmo. Uma coisa que a gente incorporou neste ano, e eu achei muito importante que a gente tratasse disso especificamente para fazer as verificações em cima da pandemia, é por que verificamos. E agora a gente tem trazido isso também. Por que a gente está fazendo isso? Um pouco porque muitas das coisas que a gente tem verificado, elas acabam atingindo determinados grupos, né? E eu, longe de mim, dizer que tais grupos produzem ou mais desinformação do que outros. Eu acho que tem um grupo, a direita, por exemplo, é muito mais articulada, ela é muito mais organizada, ela consegue fazer com que alguma desinformação que beneficia a sua o seu modo de pensar ganhe mais tração nas redes, mas eu não quero afirmar, não tenho a mínima condição de afirmar que a direita produza mais desinformação. Acho que a desinformação prospera mais nos ambientes da direita, porque me parecem mais articulados. Mas o Porquê Investigamos, ele é uma forma da gente se conectar com os leitores, ou pelo menos essa é a nossa pretensão, né? O que a gente percebe é que a maior parte, ou quase a totalidade do conteúdo falso, enganoso que é produzido, ele se conecta com as pessoas a partir de algumas partes de verdade. A verossimilhança é muito importante para a desinformação, para quem produz desinformação. Conseguir criar relatos, criar narrativas que sejam verossímeis, que se conectem com crenças que as pessoas têm ou com coisas que as pessoas queiram acreditar, é muito importante. Então, a gente começou a tratar isso. Por que a gente está investigando? E aí é uma parte da nossa narrativa que nos permite fazer algumas análises e elencar essas análises para dizer que, olha, foi isso que nos motivou. Quer dizer, a gente não está sendo conclusivo para dizer que tal coisa acontece por uma determinada razão, mas a gente diz que a gente entendeu que talvez aquilo pudesse ser uma razão. Não é uma forma de driblar, mas é uma forma de deixar claro para as pessoas que o que nos levou a desconfiar de um determinado conteúdo que está prosperando nas redes, está tendo bastante viralização, seja uma determinada coisa, e que aquilo, em se mostrando falso, pode causar um determinado tipo de dano para as pessoas que acreditarem naquilo e que levarem. Isso ainda é um teste, é uma forma como a gente está tentando fazer essa conexão, mas eu acho que essa conexão ela é uma conexão necessária, ela é absolutamente necessária para que a gente consiga ultrapassar uma barreira que é a barreira cognitiva das pessoas que aceitam mais facilmente aquilo que de alguma forma confirma ou reafirma aquilo que elas já pensam, e a gente procura uma brecha para tentar se conectar a essas pessoas. Uma das coisas que me parecem que são importantes e que a gente tem utilizado muito no Comprova e que ajudam, de certa forma, a
ajudam na composição do que a gente vai dizer nessa parte é a leitura de comentários, né? Os comentários eles são muito importantes porque mostram um pouco como as pessoas estão recebendo aquilo, qual é a reação que elas têm para isso. E ao olhar os comentários, acho que uma boa notícia que eu tenho, pelo menos do que eu tenho percebido, é que o trabalho de checagem ele é um trabalho que está sendo muito melhor recebido agora do que foi em 2018. Né? Eu vejo algumas reações nos comentários a publicações feitas que já destroem, que às vezes já trazem até, se não os links de alguma checagem que já foi feito, inclusive links que desmentem diretamente nos comentários aquelas publicações. Então, eu acho que pouco a pouco é um trabalho de formiguinha, não é só enxugar gelo, ele já foi enxugar gelo, eu acho, mas eu acho que a gente agora começa a ver que a gente tem aliados no público, pessoas que nos ajudam no trabalho não de convencimento, mas de chamar a atenção das pessoas para um problema que é um problema sério, que não é um problema só do jornalismo, é um problema da sociedade como um todo. Obrigado. Bom, muito obrigado, Sérgio. A gente está recebendo aqui várias perguntas da audiência e nós já vamos fazer algumas delas. Mas eu gostaria de começar com uma questão para Kaylin, que é a seguinte. No livro The Disinformation Age, que você e seu coautor explicam como pode ser difícil introduzir novas informações nos círculos acadêmicos. E contam histórias como a do Dr. Semmelweis, né, que descobriu o quanto era útil lavar as mãos para evitar a contaminação com germes, né, mas que teve que lutar contra o consenso científico equivocado da época, né, e acabou arruinando a própria vida nessa luta contra o consenso científico. Nós temos uma tendência como sociedade a glorificar as pessoas que lutam contra tudo e contra todos para divulgar suas ideias, né? Mas no Brasil, pelo menos agora durante a pandemia, nós temos tido muitos casos de médicos e economistas e outras pessoas que propõem ideias que são contrárias ao consenso das autoridades sanitárias, né? E elas são tratadas muitas vezes como heróis nas redes sociais, né? O médico lá de não sei onde que descobriu uma cura milagrosa para a Covid, ou descobriu que o vírus, né, não é tudo isso, que a quarentena não adianta nada e por aí vai. Então, minha pergunta é como os jornalistas, né, e a sociedade em geral podem lidar com esse tipo de personagem da melhor maneira, né? Sim, eu acredito que essa pergunta é exatamente a resposta de por que fazer ciência é tão difícil. E tão difícil dizer o que é verdade em ciência. O comportamento na superfície é muito parecido. Às vezes, o Samuel Weiss, o médico, falando para os médicos, olha, tem que lavar a mão, mas ninguém nunca tinha lavado a mão, eles acham que a coisa é estranha. E hoje ele é um herói. Por quê? Porque ele tinha razão, estava certo. Em outros casos, tivemos médicos dizendo uma cura ainda não comprovada, adviria de X e Y, e nós não chamamos eles de heróis, porque quando eles erram, eles não têm o conhecimento, lhes fundamentar. Então, como que o jornalista sabe a diferença entre esses dois casos? Como saber? Você pode ou não saber, e muito provavelmente você não é um especialista no assunto em si, na prática médica, poder dizer. Ou seja, é um problema extremamente difícil e não tem uma solução óbvia, fácil. Eu diria que a grande maioria das vezes, quando alguém está lá falando e discutindo contra o consenso científico, em geral a pessoa está errada.
Mas por quê? Porque se tem um consenso científico, é porque é um consenso em geral. Claro que eu estou falando estatisticamente, com muito mais frequência a ciência acerta. É claro que você tem que ouvir também evidência. O Samuel Weiss estava certo, por quê? Porque ele estava usando evidência também. Ele não falava só da cabeça dele. Mas mesmo assim, é difícil para o jornalista sozinho, só de ler, saber o que é evidência suficiente. Então, o que você tem que fazer é tentar, sim, se unir à evidência no campo científico e ver o máximo possível de evidência suficiente mesmo para comprovar isso. Muito bem, obrigado, Kaylin. Eu queria propor agora uma pergunta para a Cristina, que é a seguinte. Nós temos visto a aprovação de diversas leis contra fake news aqui no Brasil, pelas assembleias legislativas, por exemplo, do Ceará, Paraíba e do Acre. E essas leis, elas pretendem punir a difusão dolosa de desinformação. Mas como você mesma disse, Cris, muita gente espalha boatos sobre a pandemia com boas intenções. Elas acreditam sinceramente naqueles conteúdos que elas estão difundindo para os seus parentes e para os seus amigos. Ao mesmo tempo, essas leis elas também não definem adequadamente o que seriam fake news, né? Só dizem que fake news são notícias falsas, o que é basicamente traduzir o termo, né? Então eu queria te perguntar se você acha que primeiro, se é possível combater desinformação com esse tipo de lei, e segundo, se esse tipo de lei oferece algum risco para a liberdade de imprensa. Marcelo, te agradeço 1 milhão de vezes por essa pergunta, porque era tudo que eu mais queria. Olha, não tem outra palavra para dizer do absurdo que a IFCN considera todas as leis, né? A IFCN é rotundamente contra qualquer tentativa de combate à desinformação através de legislação e o faz baseado, obviamente, em dados, né? Eu convido nossos ouvintes a visitarem, posso em breve compartilhar o link com a Brage. A gente mantém, desde 2018, acompanha de perto todas as tentativas de legislação e regulamentação em mais de 60 países. Eu passei quase 3 semanas no segundo semestre do ano passado na Ásia. Estive em Singapura, em Taiwan e na Coreia do Sul, e visitando e conversando não só com governos, como fact-checkers e como autoridades e ONGs desses países, especificamente sobre esse tema. E a gente conclui o seguinte, que existe um risco iminente da América Latina se transformar na Ásia, que é uma região onde, hoje em dia, se prende por difundir notícias falsas. E aí eu vou abrir um parênteses enorme para dizer que a IFCN, desde 2015, tem participado ativamente em todos os tipos de comitê, comissão, instituição, para tentar definir o que é a notícia falsa. E tem visto sucessivos fracassos, porque na hora de escrever num papel o que é fake news, ou notícia falsa, ou bulo em espanhol, ou qualquer outra língua que você quiser, não se chega a uma definição precisa, exata, adequada para o que é esse fenômeno, né? As definições ou ficam curtas demais e deixam de fora, por exemplo, uma foto que é legenda, uma foto verdadeira com a legenda velha, ou ficam grandes demais e acabam matando a arte, matando a piada e assim por diante, né? Então, depois de ter acompanhado sucessivas tentativas em diversos ambientes, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, de definir e de fracassar na definição de notícias falsas e na inexistência desse conceito, a IFCN se posiciona de forma contrária a qualquer regulamentação. Se não existe uma definição boa em nenhuma parte do planeta para esse conceito, logo não pode haver uma lei para algo que está indefinido. E vou além. Nos países onde tentativas foram feitas, nós vimos, e eu vi com os meus próprios olhos,
jornalistas, em eventos de jornalistas, temendo, entre eles, conversar sobre notícias falsas, com medo de que um jornalista pudesse escrever sobre outro e acabar sendo preso, porque a lei vigente em seu país seria passível de punição de prisão. Eu falo especificamente na Tailândia. Então, além você me pergunta sobre a censura, eu falo da autocensura. Qualquer regulação, ela imediatamente instituirá a autocensura e, em segundo momento, possivelmente a censura. A IFCN se posiciona radicalmente contra todos os projetos que estão se tramitando e considera, além disso, Marcelo, se você me permite, um movimento oportunista por parte dos políticos brasileiros de tramitarem esse tipo de medida no momento em que as assembleias legislativas e o Congresso Nacional não estão na sua plenitude debatendo um assunto tão grave. Obrigado, Cris. Sérgio, a gente recebeu aqui uma pergunta da audiência, que é a seguinte. Uma das primeiras etapas da verificação é buscar fontes oficiais para avaliar as afirmações que são feitas num texto, num vídeo ou num áudio. Mas no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países, hoje em dia, muitas vezes a fonte oficial é a origem da própria desinformação. Então eu queria saber de ti como os membros do consórcio do Comprova têm lidado com essa dificuldade a mais para a verificação aqui no Brasil, né? A gente não se defronta tanto com essa questão, porque aquilo que teve origem em alguma autoridade fica fora do escopo do Comprova, né? Com isso, muita coisa fica fora do escopo do Comprova, porque há muita autoridade publicando muita informação equivocada, enganosa ou falsa até. Hoje o que a gente tenta fazer é buscar uma variedade de fontes que possam confirmar algo. Então, nós nunca... Eu não quero dizer que a gente tenha a fonte oficial como primeira fonte, ela é uma fonte, porque ela é uma fonte importante que se ouça, mas a checagem, por exemplo, precisa seguir por outros caminhos, né? Vou dar um exemplo. Vários veículos de comunicação, quando surge qualquer boato sobre urnas eletrônicas, vão ouvir o TSE e, às vezes, a opinião do TSE dizendo que não há nenhum problema com urnas eletrônicas no Brasil é a única versão de uma reportagem sobre isso, né? É um desmentido, é algo declaratório, absolutamente declaratório. A gente tenta buscar outras fontes que possam ou corroborar ou negar essa informação, e se a gente não consegue ser conclusivo, a gente não publica. Uhum. Bom, tem uma questão aqui que acho que a gente pode colocar para todos, que é a seguinte: quais são os primeiros passos para se tornar um verificador de informação? O que alguém que gostaria de se tornar um checador deveria estudar, ou quais habilidades deveria desenvolver? Então, acho que poderia começar, de repente, Sérgio, respondendo essa, e depois a gente passa para a Cris e para a Kaylin. Eu acho que várias coisas. Primeiro, curiosidade, né? Curiosidade, que é uma coisa que move todo jornalista, que eu gosto de uma frase que eu já nem lembro mais de quem que é, que o bom jornalista, ele confia sempre e desconfia sempre. Então, nessa equação que eu acho que o trabalho de investigação acaba fluindo, né? Então, eu acho que curiosidade, buscar a verdade, gostar de ouvir várias fontes, e especificamente no tipo de trabalho que a gente faz em cima de redes sociais,
acho que ter conhecimento de ferramentas, né? É importante conhecer ferramentas que possam ajudar na verificação dos conteúdos, entender das plataformas, entender, isso é básico, eu acho que é básico hoje para todo jornalismo, entender como as conversações elas fluem nas redes, conhecer muito plataformas e ferramentas. Eu acho que começando por aí, e não é só um começo, já é uma parte considerável do trabalho, eu acho que as pessoas conseguem se aproximar desse trabalho. O bom disso é que a pessoa não precisa ser jornalista, ela pode fazer isso por sua própria conta e pode ser o verificador do grupo da família, e é uma atividade muito interessante, ela é inebriante, eu diria. Obrigado, Cris. Marcelo, eu acho que o número 1 é duvidar de tudo, né? E aí eu sempre dou esse exemplo nas aulas que eu dou, né? Que eu dava no Lupa Educação, que é minha mãe deixa um bilhetinho dizendo: olha, Cris, vamos a família toda vai para o jantar, vai todo mundo. Eu falo: mãe, vai todo mundo? Vai todo mundo? Né? Você começa a ficar a checadora de absolutamente tudo, né? Vira um hábito, assim, né? A orelha treinada. Acho que tem uma questão ali, acho que o Cacá Berardo fez uma colocação bem importante aqui nos comentários que eu estou lendo. Eu acho urgente, gente, a gente ter fact-checking em colégio, e fact-checking em universidade. E como o Sérgio falou, isso não é uma coisa de jornalista, isso é uma coisa de cidadão digital. Né? Aprender a fazer um Google Image Reverse, né? Não é algo que nem eu, nem Sérgio, nem Kaylin a gente tem que fazer profissionalmente. É uma coisa que minha filha de 11 anos, que está ali no iPad, na sala, tem que saber fazer. Porque eu, Sérgio e Kaylin, a gente tem que mergulhar em tabela de Excel, entendeu? Assim, checagem simples, precisa ser igual a escova-dente, né? Todo mundo tem que saber fazer, eu imagino. Assim, não existe mais um mundo em que as pessoas não sabem checar. E isso tem que entrar nos currículos escolares. E inclusive, eu conecto esse raciocínio, Marcelo, com a minha resposta anterior. A única saída para a desinformação, do ponto de vista da FCN, para lei, obviamente, eu acho que eu fui enfática para dizer que não é regulamentação, nem leis, é educação. Gente, não dá mais para ter pessoas que não sabem o que é o Google Image Reverse, ou o Bing, ou o TinEye, ou todas as ferramentas que usam igualzinho o mesmo sistema de fazer upload de uma imagem e ver quais se as imagens são de hoje, são antigas, foram manipuladas. Você não precisa ser jornalista nem fact-checker para isso. Mas respondendo objetivamente sua questão, desde 2017, a Lupa oferece um currículo de treinamento em fact-checking, já treinou mais de 5.000 pessoas, já tentamos diálogo com toda a Secretaria de Educação do Brasil, já tentou conversar com o Ministério da Educação de vários governos. Assim, essa é uma pauta que seria muito mais bela de ser batalhada nas assembleias legislativas e congressos do que uma pauta de legislação anti-fake news. Obrigado. Kaylin, então, do ponto de vista da ciência, quais seriam as habilidades que as pessoas que querem se informar melhor sobre a pandemia ou verificar um boato que elas receberam deveriam desenvolver? Sim, eu gostaria de dizer, quando nós estamos falando sobre os fatos científicos, pode ser realmente muito difícil fazer a verificação. Não é tão simples quando você está verificando se um político disse isso ou disse aquilo. Fica mais fácil verificar essa questão se o político não, mas sobre a ciência, existem muitas incertezas que fazem parte da natureza da informação científica. É difícil, às vezes, você buscar evidência em outro local. Então, às vezes, não é o caminho comum que você vai utilizar para verificar seus dados quando nós falamos de ciência. É importante você entender onde você quer chegar. Se existe incerteza, então coloque incerteza em algum lugar específico ali no meio do seu caminho. Às vezes, você vai precisar falar com vários especialistas, não só com um.
com vários cientistas para que eles discutam com você. E como eu falei, não confie num estudo de uma única pessoa. Toda a comunidade precisa dar lastro para aquela pesquisa, para você poder ter o seu melhor entendimento da ciência. Obrigado. Agora, passando para uma próxima questão que foi colocada pela audiência e que eu também queria colocar para vocês três. Acho que a Kaylin, que já está com a palavra, pode começar respondendo, né? A pergunta é: quais mudanças nas plataformas de redes sociais vocês considerariam adequadas para reduzir a difusão da desinformação? Eu sei que o trabalho da Kaylin e do James Wetherell, ele envolve a simulação, né, de como a informação se espalha dentro de comunidades. Então, eu perguntaria até especificamente que recomendações vocês fariam para as plataformas de redes sociais, mas também para a mídia de uma maneira geral, para que se possa filtrar a desinformação de uma maneira mais eficiente antes mesmo de ela ser espalhada. Então, a maneira que nós pensamos a realização de mudanças, elas devem acontecer em vários níveis, em várias camadas. Então, precisamos de governamentais, de legislação que seja contra notícias falsas, as plataformas em si é outra camada, os pesquisadores também é outra camada e também as pessoas, os indivíduos. Nós recomendamos todas essas camadas de respostas contra fake news. Sabemos que é uma gigantesca e que muda muito. Então, sempre que a desinformação de ontem, amanhã já é outra desinformação, porque as pessoas ficam tentando enganar a gente, ficam criando novas técnicas para disseminar. Então, temos que ver que regulamentações vão conseguir bloquear ou diminuir a quantidade de desinformação nas mídias sociais. Ou seja, bloquear a pessoa, mudar o acesso dela, sei lá, o que seja. Você tem que pensar sobre como desincentivar a criação de fake news. As próprias plataformas precisam desenvolvendo algoritmos que vão, então, buscar quem? Os bots, os sock puppets, que são todos esses robôs interativos que vão criando essa disseminação. Então, cada vez mais pessoas precisam entender que esse tipo de desinformação pode ser rastreada, e eu acho que, fazendo uma analogia, seria com, não sei, limpando o lixo ou seja, as folhas, daí a pouco caem outras folhas. Então, é isso. É um trabalho que não acaba, não se encerra. E como a Cris falava, no nível individual, o que nós precisamos? Educação. A pessoa precisa entender como que a desinformação funciona, o malefício que ela traz, como identificar, como nós podemos, como pessoas individuais, identificar como que eu me protejo de não compartilhar isso, como que eu faço. Também uma outra coisa, a pesquisa, falamos do ponto de vista da comunicação, que as pessoas estão dizendo quais são as tendências da desinformação, o que é deepfake, o que está acontecendo? Como que nós estamos nos comunicando com as plataformas, com os governos, com as pessoas? Para a pessoa ficar esperta e ver, já sabe, isso aqui tem cara de fake news. Certo, obrigado. Cris, gostaria de dar uma contribuição nessa pergunta? Falo sempre, Marcelo, toda vez que você deixar, vou falar. Eu adoraria no nível individual, eu adoraria um pouco mais de atrito antes do compartilhamento. Eu acho que compartilhar precisa ser mais difícil. Precisa ter algumas etapas mais, alguns momentos de respiração. É muito fácil compartilhar conteúdo, é muito fácil em várias redes, né? A gente está pensando do WhatsApp ao Facebook, passando pelo Twitter, assim, é extremamente fácil. Entendo que há cenários e há, inclusive, países em que isso precisa ser facilitado, né? Mas eu, pessoalmente, já escrevi um artigo de opinião no New York Times defendendo a redução
do número de encaminhamentos do WhatsApp, eu acho que assim, o planeta precisa entender que o ruído está muito alto, né? O ruído de desinformação é muito alto. E assim como a gente, algum momento lá atrás, em vez de dirigir nossos carros a 300 km por hora, que eles são capazes de chegar a essa velocidade, decidimos que conjuntamente nas rodovias vamos dirigir a 110 km por hora para o bem de todos, a mesma coisa, a mesma lógica deve povoar as redes sociais. Deve ser um pouco mais complicado e deve ter um pouco mais de atrito na fase de compartilhamento. Eu ficaria feliz se as plataformas pensassem um pouco nesse sentido. Agora, eu também ficaria muito feliz se a gente voltasse um pouco no tempo, não sei se a nossa audiência tem os mesmos 40 anos que eu tenho, infelizmente, de lembrar da época em que a gente foi assodado pelos spams, né? Na época que o mundo viu spam nos nossos e-mails, tomarem conta dos nossos e-mails, o mundo parou e juntou a imprensa para escrever notícia dizendo que não podia clicar naquele tal link, porque aquele tal link ia invadir seu computador e roubar suas senhas, o diabo a quatro. A gente juntou tecnologia para criar a caixinha de spam. A gente juntou uma legislação que obrigava o fulaninho que manda spam a ter um unsubscribe, né, o desinscreva-se. A gente juntou, então, um grupo de pessoas, um grupo de setores da sociedade para conjuntamente encontrar uma solução e ver que hoje em dia eu acho que spam não é mais um problema para ninguém, né? Então, mas o que eu vejo em relação, transportando essa lógica dos anos 90, né, para agora, eu realmente sinto um pouco a solidão dos checadores no front, né? Eu vejo os checadores estão sozinhos, né? E a gente precisa trazer acadêmicos, a gente precisa trazer TI, não sei nem se fala mais TI. Sérgio, me ajuda aí, não sei nem se fala mais TI. Precisa ter mais gente nesse front. Não estamos sozinhos aqui há bastante tempo. Obrigado. Sérgio, na tua opinião, então, quais medidas as plataformas de redes sociais, e WhatsApp e outras ferramentas de mensagens privadas também poderiam tomar para debelar um pouco essa pandemia de desinformação? Assim, seja o que for que eles façam, eu acho que isso é uma coisa que, até que a gente tenha uma situação dominada, deve ser constante. Porque eu tenho um amigo que diz que na internet tudo funciona como água. Se a gente fecha um buraco, a água procura um outro para sair, né? E a gente tem visto muito isso agora. Eu gostei muito quando o WhatsApp reduziu e na linha do que a Cris está falando, quando reduziu a quantidade de compartilhamento, né, de uma única vez, achei isso ótimo. Disse, bom, a hora que a gente aprender a lidar com isso, a gente pode voltar ou pedir para voltar para compartilhar para mais gente de novo, né? Mas o que acontece? Isso foi no que a gente consegue ler, daquilo que a gente recebe dos leitores, e recebe bastante coisa, reduziu muito o número de sugestões que as pessoas estão nos mandando para verificar, que tiveram como fonte WhatsApp. Em compensação, aumentou de sites, né? Então, e os sites são outro problema, mas que as plataformas também podem ajudar a resolver, que fechar essa torneira do anúncio, né, para sites que produzem desinformação, porque eles, além de ter milhões, vários deles têm milhões de usuários por mês, e eles alimentam outras redes e grupos nas redes sociais que levam adiante a desinformação. Eu acho que as plataformas poderiam continuar trabalhando. Eu acho que o trabalho que se faz, por exemplo, com o projeto de Facebook, utilizando verificadores independentes, seria muito bom. Seria ótimo que o Facebook mostrasse isso para quem já teve acesso a informação enganosa ou falsa, né? Acho que o YouTube também tem coisas ainda a fazer. Os algoritmos
algoritmos nos trazem muito conteúdo similar, se a gente acessou alguma coisa que é enganosa ou que é partidarizada ao extremo. Então, mas o que eu acho é isso, assim, tem várias coisas que podem ser feitas, eu acho que as plataformas estão se mexendo, talvez não no ritmo que a gente gostaria, mas isso vai ser constante até que a sociedade saiba lidar com esse problema. Obrigado, Sérgio. Bem, a gente continua recebendo várias perguntas aqui, mas nós só temos mais 10 minutos. Nós estamos chegando ao fim do nosso painel. Então, eu gostaria, na verdade, de abrir agora para vocês fazerem as alegações finais, e comentarem sobre algum assunto que vocês considerem importante, essa questão da relação entre a pandemia de coronavírus e a desinformação e que a gente eventualmente não tenha abordado. Acho que a gente pode, então, de novo, começar por ti, Sérgio. Ok, bom, primeiro dizer que foi um prazer participar de novo e ouvir a Cris, acho que são pessoas iluminadas, assim, e trazem muitas informações que são super úteis e relembram a gente de várias coisas também. Eu insisto que o problema da desinformação é um problema da sociedade, não é um problema só do jornalismo. O jornalismo tem parte, é vítima e também responsável por várias coisas nesse ambiente, mas a gente precisa mudar com a agilidade possível esse jogo, essa corrida que faz com que as pessoas formem opiniões sem ter informação, ou formem opiniões com informações que não são baseadas em evidências. Acho que a pandemia ela deixa isso muito claro. Se a gente, num ambiente que nós lidávamos somente com questões políticas, a gente não percebia tão fortemente o dano que a desinformação pode causar, eu acredito que agora a gente tem exemplos de sobra durante a pandemia para mostrar como é importante ter um ambiente de informação saudável. Eu acho que é uma oportunidade rica para os meios de comunicação recuperarem a confiança com seus públicos, mostrarem o quão importante o jornalismo bem apurado é para a sociedade. E acho que a gente pode buscar nessa crise toda algumas oportunidades importantes para chamar a atenção das pessoas e para rever até o nosso trabalho, tudo que a gente tem feito e toda a nossa contribuição para esse ambiente. Obrigado, Sérgio. Cris, gostaria de fazer um comentário final. Bom, eu já sei que tu sempre tem a chance... Fala. Já liguei meu microfone. Bom, eu queria dizer o seguinte, que essa oportunidade é de ouro, acho que aproveitamos todos. E eu queria dizer que a coisa mais importante que o Covid vai deixar quando ele acabar aí, se Deus for bom e tudo der certo na ciência, o Covid vai nos deixar em breve, vai ser a sensação de colaboração entre os jornalistas. Eu acho que eu nunca vi nada tão bonito, intenso e proveitoso e impactante como eu estou vendo agora durante a Aliança dos Checadores. Isso é uma experiência... Às vezes eu estou morta de sono, de cansaço, porque a Ásia, a gente está trabalhando em 16 fusos horários. Eu recebo mensagens no Slack, no Facebook, no WhatsApp, enfim, no e-mail todo o tempo. Mas é preciosa essa lição, a lição de que não existe, num universo em que o jornalismo está em decadência, perdendo anunciante, demitindo pessoas, a colaboração entre jornalistas é a saída. É a saída. Hoje eu entendo que eu tenho eu consigo coordenar uma redação que se espalha por 74 países, que tem pessoas falando 43 línguas e que eu consigo usar
essas pessoas de forma inteligente e que elas não estão concorrendo ou competindo entre elas. Essa lição a gente precisa espalhar pelo mundo, porque na verdade não existe concorrência entre o jornal A e o jornal B, ou a televisão A e a televisão B, a rádio A e a rádio B. A gente tem que concorrer contra a desinformação. Esse é o grande monstro que a gente tem que derrubar, né? E aproveito para fechar aqui minha última fala, Marcelo, agradecer assim imensamente aos membros da IFCN no Brasil, que são a Agência Lupa, Aos Fatos, Estadão Verifica e a France Press, que estão prestando um serviço ímpar. A qualidade das checagens em português é impecável e eu sei o duro que os checadores, que não somam 50 no Brasil, estão dando para dar conta do universo de desinformação que tem sido produzido, tanto de forma oficial quanto pelas redes sociais. Muito obrigada pela oportunidade de agradecer de coração aberto aos checadores brasileiros. Um abraço a todos. Acho que todos nós temos que agradecer aos checadores brasileiros, porque mais do que nunca é questão de vida ou morte ter a informação correta, né? Então, eu queria também reforçar esse teu agradecimento, agradecer à Lupa, aos Fatos, ao pessoal da Comprova. Eu vou aqui provavelmente me esquecer de várias agências, vários checadores, eu peço desculpas, mas estão realmente todos de parabéns. E para finalizar, então, queria perguntar para a Kaylin se ela gostaria de fazer algumas observações finais. Bom, gostaria também de agradecer à Cris, ao Sérgio, por serem esses verificadores tão importantes, esses fact-check que vocês são. Eu gostaria de fazer eco a essa ideia de que a internet é como água. Quando você abre um buraco num lado, essa água vai naquela direção. Então, precisamos modificar coisas para lutar contra a desinformação. Não basta uma lista de coisas a fazer e pronto, e acabou. Não. Então, fazemos coisas hoje, mas amanhã já é uma série de novos problemas que surgem que resolver com novas soluções. Então, precisa ter o quê? Uma mudança de atitude para que o nosso ambiente de informação precise ser bem cuidado, da mesma maneira como a gente cria do nosso ambiente aqui dentro de casa. Temos que manter a limpeza, a responsabilidade de todos e da sociedade, proteger a informação. Ou seja, é importante para todos nós, como indivíduos, que nossas crenças sejam bem fundamentadas, porque senão a democracia não funciona, se não houver verdade. Por isso que eu incentivo a todos a adotar atitude, cabe a cada um de nós sermos verificadores, indivíduos o tempo todo. Mas agradeço muito pelo convite. Muito obrigada. Bom, eu agradeço novamente, então, aos 3 participantes desse painel e também gostaria de, mais uma vez, agradecer à Embaixada dos Estados Unidos, que nos convidou a promover esse evento para o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Agradeço também ao Palavra Aberta, ao Projora, à ANJ e à ABERT, que foram nossos parceiros institucionais, deram apoio na promoção. Agradeço a toda a audiência que enviou perguntas e lamento a gente não ter tempo de atender a todas as questões que foram enviadas. Poderia passar a noite inteira aqui conversando com os 3 painelistas tranquilamente. E gostaria também de lembrar que a gente vai fazer o congresso da Abrage esse ano no modelo virtual, muito parecido com esse painel que vocês assistiram agora. O congresso vai ser em setembro. Vocês podem entrar no abrage.org.br em breve para verificar as datas e as inscrições. Então, estão todos convidados a participar do congresso da Abrage daqui a alguns meses. Muito obrigado e boa sorte para todos. Obrigada a todos. Abraço.